Rotary, meus amigos, acabou de mudar até a sua conceituação. É uma rede global de voluntários, integrada por líderes profissionais e empresariais e comunitários, dedicados à prestação de serviços humanitários que incentiva a prática de valores éticos, de altos valores éticos e a promoção da paz e da boa vontade no mundo. É dessa forma que a maioria dos companheiros que militam dia a dia aqui no Liberdade conhecem o Rotary. Priscila, certamente que não. Rotary é muito mais conhecido na sua comunidade pelo que ele faz do que pelo que ele realmente é. E nessa reunião, onde temos uma série de pessoas nos visitando, se nós tivéssemos ainda continuidade em saber o que é a nossa instituição, meu querido comandante Chaves, qual é o objetivo do Rotary? O objetivo é um só. O objetivo é estimular e fomentar o ideal de servir. Nós aqui estamos nos motivando, nos estimulando nas diversas atividades que Rotary desenvolve. E na medida em que a gente atua na comunidade, a gente está fomentando aquilo que é mais caro para o rotariano, que é o ideal de servir. Estamos mostrando, fomentando o ideal de servir em nossa comunidade. Por trás de tudo isso, meus queridos amigos, vem a nossa filosofia, que é servir. Servir através das profissões, servir a nossa comunidade, servir em busca da paz e da compreensão mundial, utilizando principalmente os programas do nosso braço comunitário, a nossa Fundação Rotária, servir Priscila para e com a juventude e servir para o engrandecimento da nossa instituição, assim como este ano o querido companheiro Ricardo serve o Rotary Clube São Paulo Liberdade como seu presidente, assim como o nosso querido companheiro Paulo Eduardo serviu o Distrito 4.430 como governador 2006-2007. Para os mais vividos em Rotary, a nossa filosofia é calcada nas avenidas de serviços. Serviços internos, serviços à comunidade, serviços profissionais, serviços internacionais e agora serviços às novas gerações. E muitos companheiros, muitos se indagam quanto à existência, à validade das nossas avenidas de serviços, os caminhos seguidos por nossa instituição. Para isso, eu trouxe um manual de procedimento que está sobre a mesa. Quem quiser saber se as nossas avenidas se encontram na sua plenitude, basta consultar nada mais, nada menos que a folha número 1 do manual de procedimento, onde lá se encontram os caminhos, a nossa filosofia rotária, que é através de servir através das profissões, servir a comunidade, servir utilizando os programas internacionais, toda a internacionalidade de Rotary, servir para a juventude, com a juventude e servir a nossa instituição. Muito bem, veio um novo século de prestação de serviços de Rotary e foram introduzidas algumas comissões permanentes, tirando de cena as avenidas de serviços e colocou as novas comissões permanentes. A Comissão Permanente do Quadro Social, que agora se chama Quadro Associativo, a Comissão Permanente de Projetos e Prestação de Serviços, que agora se chama Projetos Humanitários, a Comissão Permanente de Imagem Pública do Rotary, a
a Comissão Permanente da Fundação Rotária e a Comissão Permanente de Administração do Clube. Estas são as novas comissões permanentes que a nossa instituição pede que os clubes as utilizem em seu sistema de gestão. E desde a sua introdução, Rotary Internacional vem minguando o seu crescimento do quadro associativo. Desde 2005, 2006, quando da introdução do PLC, quando colocou as comissões permanentes, Rotary Internacional vem mantendo o número de companheiros na sua instituição. E o nosso distrito é um exemplo do que acontece no mundo inteiro. Ano após ano, trabalhamos com crescimento, trabalhamos várias atividades, mas Rotary se mantém no mesmo patamar. Eu poderia perguntar aqui a vocês, a reunião é curta, os motivos que poderíamos elencar deste acontecimento. São vários, nós poderíamos aqui ficar discutindo inúmeros deles, mas o principal deles, meu querido presidente Ricardo, é que os clubes talvez não estejam utilizando as comissões permanentes como deveriam usar. Nós estamos pensando cada uma das comissões de forma individualizada. Tem clubes que só pensam no DQA, no desenvolvimento do quadro associativo. Ficam num verdadeiro frenesi quanto ao desenvolvimento do quadro associativo. Outros só com a Fundação Rotária. Outros se preocupam em divulgar Rotary, se preocupam em divulgar projetos, mas não pensam nas outras comissões permanentes. Por isso que ano após ano vem ocorrendo uma série de questionamentos na atuação de nossos clubes. Na medida em que, meus queridos companheiros, trabalhamos com os diversos programas da instituição, sejam eles voltados para a nossa comunidade ou para a nossa juventude, utilizando o corpo de membros de nosso clube, nós estamos motivando a principal chama dos companheiros, que é a prática do ideal de servir. Temos que convidar os clubes a serem atuantes nas suas comunidades. Dia após dia, se o clube tem projetos e desenvolve projetos na comunidade, certamente nós teremos condições de utilizar o quê? A outra comissão permanente, a comissão permanente da Fundação Rotária, para atender as carências da nossa comunidade. Certamente, trabalhando a imagem pública na divulgação dos projetos que estamos realizando na comunidade, dos projetos bem-sucedidos, dos companheiros que estão trabalhando, estão sendo reconhecidos, nós estaremos trabalhando o desenvolvimento, o crescimento do quadro associativo. E trabalhando o quadro associativo, meu querido Otiro, nós teremos mais pessoas para trabalhar pelo clube e para o clube, e mais ainda para a comunidade, fechando o círculo virtuoso das comissões permanentes que, infelizmente, a maioria dos clubes não entendem esse processo. É o círculo virtuoso das comissões permanentes da nossa instituição, introduzidas pelo PLC. Viemos aqui para falar de uma das comissões permanentes, que é a comissão permanente do quadro associativo. Nesta hora eu gostaria de perguntar ao nosso presidente qual é a meta desta gestão, meu querido presidente? 47. Alcançar 47. Quantos membros o companheiro tem no clube este ano? 43. Crescimento de 4 companheiros. 47. Eu estou convidando todos os companheiros do Liberdade
a nos auxiliarem no atendimento a esta meta traçada pelo nosso presidente Ricardo e pelo seu conselho diretor, ao final da gestão, termos 47 companheiros. Mas eu me pergunto, você, meu querido presidente, ou algum que esteja aqui, sabe quanto a nossa instituição pede para crescermos todos os anos? Rotary nos pede para que cresçamos todos os anos, um companheiro por ano, Paulinho, um companheiro. Ele não pede 10%, ele não pede 20%, ele não pede nenhum número expressivo, ele pede um único companheiro por ano. Aí eu pergunto a vocês, Rotary nos pede para crescer o quadro associativo? Isto é crescer o quadro associativo? Um companheiro, Paulinho? Certamente que não. Mas, lamentavelmente, nós conjugamos o verbo errado. Porque o Rotary nos pede, Ricardo, para desenvolvermos o quadro associativo, meu querido comandante. Desenvolvermos quer dizer evoluir o quadro associativo, progredir o quadro associativo, aprimorar o quadro associativo, e lá aparece crescer o quadro associativo. E nós trabalhamos para crescer. Crescemos, colocamos companheiros no clube e não nos preocupamos em desenvolver o companheiro dentro do clube, em aprimorar o companheiro do clube, em fazer com que esse companheiro cada vez mais progrida na instituição, como o nosso governador Paulo Eduardo, que entrou menino em nossa instituição e hoje ele já é um dos grandes líderes do nosso distrito, para não dizer do nosso Rotary aqui no Brasil. Isto que o Rotary nos pede, que desenvolvamos os companheiros, que desenvolvamos a família rotária. E lamentavelmente nós nos esquecemos, colocamos companheiros nos clubes que logo depois saem pela mesma porta. Assim como o Fabinho é um grande exemplo, o Dantinho é um outro grande exemplo, filhos de um grande líder rotário, que cresceu, que se desenvolveu dentro da instituição. Aliás, o Rotary Clube São Paulo Liberdade, meu querido comandante do centro, é um grande clube que forma líderes para a nossa instituição. Basta ver essa família de jovens que todos os anos estão trabalhando na comunidade, se perfilando a ser grandes servidores aqui do nosso Liberdade. Temos exemplos e exemplos disso. Mas voltando, Rotary nos pede que desenvolvamos. E como é que nós desenvolvemos os companheiros? Nós nos desenvolvemos através de palestras muito bem organizadas, palestras de alto nível. Nós desenvolvemos fazendo os clubes trabalhar na comunidade, trabalhar o companheirismo, o envolvimento de todos nas atividades rotárias, utilizando projetos e programas da Fundação Rotária, que nos dá orgulho em realizá-los. É desta forma, dentre as várias, que nós podemos aqui destacar, que faz com que a pessoa que entre aqui, na medida em que vai se envolvendo, na medida que ele vai se envolvendo nas atividades, ele vai crescendo, desenvolvendo. Eu me recordo, minha querida Priscila, no termo de posse, Ricardo, eu me lembro do termo de posse de, Nelson, por favor, de atividades como essa. Você entra aqui como companheiro, e na medida em que você vai se desenvolvendo, uma honra você vai conquistando, que é a honra de se tornar rotariano. Esta honra cabe a cada um que entra no clube, cada um, na medida em que se envolve com a instituição, na medida que se envolve com a nossa mensagem, que é a mensagem do ideal de servir.